Olá, eu sou Paula Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje vamos falar sobre as preferências dos brasileiros nas redes sociais. Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Davi Bertoncello, ele que é diretor executivo da Hello Research. Seja bem-vindo, Davi. Obrigado pelo convite. Então, para começar, eu queria que você me contasse um pouco. Vocês fizeram uma pesquisa para entender as preferências dos brasileiros nas redes sociais, não é isso? Sim. Então, eu queria que você me explicasse um pouco o que motivou vocês a fazerem essa pesquisa e como que ela foi, o que vocês buscaram, que tipo de método vocês utilizaram. Ok. Essa pergunta é muito interessante, até porque normalmente quando a gente faz pesquisa, eu diria que 99% dos nossos trabalhos, claro que a gente tem um cliente por trás, alguém que solicitou aquela pesquisa, alguém que espera incrementar os seus resultados, suas vendas a partir daqueles números. Mas em alguns momentos, determinados momentos do ano, a gente acaba pegando algum assunto bastante interessante para pesquisar um pouco mais a fundo sem a figura do cliente. É onde a gente consegue entrar em questões mais culturais, questões mais, até diria, antropológicas, assim, e para a gente foi bastante interessante. E a grande questão foi, imagina só que a gente fez a maior pesquisa quantitativa sobre redes sociais e a gente não usou as redes sociais para fazer. Não acredito. É a primeira, Quebra de paradigma. Exato. Porque E aonde vocês fizeram a pesquisa? A gente fez essa pesquisa face a face, batendo na porta das pessoas, exatamente para conseguir, como primeiro número, algo bastante interessante que era quem usa e quem não usa. Claro que se a gente tivesse feito isso nas redes sociais, na própria internet, a gente já estaria falando direto com o consumidor de internet. Fazendo isso, com esse modelo face a face, e foi uma pesquisa realizada com uma amostra bastante razoável, foram mais ou menos 1.400 pessoas divididas em 70 cidades nas 5 regiões brasileiras. Nossa, uma boa amostragem, né? Sim. Para você ter uma ideia, essa amostra ela é tão significativa que ela é bem parecida com a amostra de intenção de voto. Quando os institutos fazem pesquisa para intenção de voto no Brasil, muitos deles fazem exatamente com essa mesma amostra. Olha que interessante. Então, vamos dizer, dentro dessa metodologia, afinal de contas, quantos % dos brasileiros têm acesso e usa redes sociais? Hoje o número está em aproximadamente 33%. Porque assim, a gente buscou, e esse 33% é o brasileiro que usa a rede social, pelo menos a cada 90 dias, que é o que a gente chama de usuário ativo. Tá certo que hoje a gente tem uma grande maioria dentre esses 33 que acaba usando o dia inteiro, mas enfim, é algo que a gente também não imagina aqui falando nesse estúdio em São Paulo. Pra gente aqui... A gente vê em São Paulo, todo mundo tem internet, todo mundo tem Facebook. Nas rodas que a gente pergunta, quando tem uma pessoa que não tem rede social ou que não está no Facebook, todo mundo olha com aquela cara. Mas essa então não é a realidade brasileira. Só 1/3 da população utiliza redes sociais. Pesquisa tem algo bastante divertido que eu sempre costumo citar. Porque quando o resultado aparece algo que você imagina, você fala, nem precisa de pesquisa para fazer isso, para me dizer isso. E quando aparece algo que você não imagina, a primeira condição é, nossa, tem que ver isso, não deve estar muito certo. E para a gente é isso, Nos causa estranheza esse número, mas é claro, a gente está falando do Brasil como um todo. No Brasil como um todo, a gente não tem só os centros urbanos, a gente tem... absolutamente de tudo. Não, e Davi, eu até acho isso interessante porque o Alma do Negócio também está na Rádio Mundial, FM 95.7, todas as quartas-feiras às 7h ao vivo. E há 2 semanas atrás o tema foi redes sociais. Eu recebo muita ligação de ouvintes que fazem perguntas e a gente então busca contribuir com essas pessoas. E uma ouvinte que ligou, uma empreendedora que vende lanches na frente de construção
construção civil. E aí ela falando, olha, gente, não tem negócio bom ou ruim, pequeno ou grande. Eu já comprei carro, casa própria e sustento minha família com isso e é um trabalho honesto. Então, eu incentivo todos que querem empreender a começar o seu negócio. E eu perguntei para ela, e você tem Facebook? Você está na rede social? Eu lá tenho tempo para isso e eu estou falando de alguém aqui em São Paulo, Exato. não é longe. Então, Exato. a verdade é, tem muito brasileiro que realmente tem outras prioridades, Claro, né? claro. Bom, e aí, dos 33% que utilizam as redes sociais, quais são as principais redes sociais? Hoje é inegável que o Facebook está na crista da onda, né? Como a gente já teve o Orkut, como a gente já teve o MSN, tudo fazem parte de ciclos. Claro que a rede que está naquele momento se dando melhor, tudo que ela quer é continuar. Então, o Facebook tem feito isso muito bem. Mas ele, sem dúvida, é o maior hoje, ele atinge 84% dos usuários de redes sociais no Brasil. Eu vi, são 55 milhões de pessoas, é isso? 55 milhões de pessoas de usuários ativos, né? Claro, o número pode ser um pouco maior, que a gente considera os usuários ativos, que é aquela condição de ter usado nos últimos 90 dias. 90 dias, Isso. ter usado pelo menos? Pelo menos uma vez. Uma vez. Muito bacana. E aí dentro das regiões, porque você falou que a sua amostragem, ela tinha cidades espalhadas nas 5 regiões. Isso. Tem alguma região que tem uma presença mais forte nas redes sociais? O Sudeste como um todo. O Sudeste como um todo, ele lidera em números absolutos. A gente teve uma particularidade muito interessante. O Centro-Oeste, ele, em números absolutos, ele é o que menos tem pessoas nas redes sociais, mas as pessoas que entram nas redes sociais são as que mais horas gastam nelas todos os dias. Nossa, peraí, então deixa eu ver se eu entendo. Quando você fala em Centro-Oeste, pelo que eu vi aqui na pesquisa, 6% é o número de usuários, Exatamente. É isso? Estão na região Centro-Oeste. É isso. E agora, eles, apesar de ser um número pequeno, eles têm um número de horas maior, é isso? Eles ficam mais tempo dentro da rede social. Olha que e o que pra gente foi realmente interessante, porque não é um fator econômico, é realmente algo cultural, né? A gente não tem a resposta do porquê disso, até porque esse não era a essência da pesquisa. Mas foi muito interessante, eu tive a oportunidade de contribuir, de conversar com rádios do Centro-Oeste, e esse número era sempre algo que para eles achavam muito interessante. Olha, a gente em números absolutos é o que menos tem, né? A gente equivale a 6%, mas somos sim os que mais estão lá dentro. Não, achei então, incrível. bem... Diz que 36% se mantêm conectados durante todo o dia. E dos usuários do Centro-Oeste, 36% ficam conectados o dia inteiro. Incrível, né? Os verdadeiros heavy users, Os como é usado. verdadeiros heavy users, sim, sim. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que a região Nordeste apresenta um resultado de 20%, em relação ao Sul, só 12%. Não sei por que, meu paradigma, eu diria que a região Sul teria uma presença maior do que a região Nordeste. Será que isso se dá por uma população maior no Nordeste do que no Sul? Provavelmente esse é um indicativo, que a maior... ainda que a gente tenha aquela questão, né, o pensamento de... falando... do alto do poder aquisitivo das duas regiões, nos levaria a crer que teria uma maior concentração, polarização no Sul. Isso não se mostrou efetivo e também tem uma característica singular hoje que vem acontecendo bastante, que é o uso do celular para entrar na internet, né? A gente percebeu que aqueles planos, enfim, hoje todas as operadoras têm algum plano que você... de dados. E acaba pagando, sei lá, 50 centavos, R$1 para usar um dia inteiro. E isso, claro, tem cada vez mais inserido pessoas de classes sociais mais baixas na internet. Olha que interessante, hein? Internet pelo mobile, tomando uma força cada vez maior. Sim, sim. E aí eu queria que você me contasse um pouco, porque vocês
com a pesquisa, identificaram ou apontaram 4 principais grupos de usuários, não é isso? Isso vem dando o que falar. É por que vem dando o que falar? Porque assim, quando a pesquisa, o que ela aponta? Ela aponta questões comuns que definem você em um grupo ou no outro grupo. Então assim, o modo pelo qual o grupo 1 que são os arroz de festa, navegam, definem eles como um grupo. Então é a pessoa que acaba navegando mais, é a pessoa que tem mais contato com a internet, é a pessoa que não fala de um tema ou outro, ele acaba se metendo em todos os assuntos. Tanto faz esporte, política ou religião, Exato, ele tá gosta. ali para falar, ele gosta de falar. Mas o que acontece? Quando você apresenta um resultado de pesquisa, principalmente quando você dá nome a esses grupos, é da condição humana dizer, não, eu não estou nem aqui, eu não sou nem o arroz de festa, eu não sou nem a maricota, nem o hooligan. Claro que você se encaixa nesse grupo, você tem características que te levam a pisar em um grupo e no outro grupo ao mesmo tempo. Só que, a priori, você nega, né? Você diz não. E é verdade, você não é 100% do tempo né? Mas você tem principais características como, Exato, né? que te define... Eu já me identifiquei com arroz de festa. Eu sou arroz de festa total, né? Que é aquele que gosta de comentar, de participar e de falar de vários temas, não é isso? E também são os chamados heavy users. Sim, sim. Porque até faz muito sentido que as pessoas que acabam comentando mais, elas têm que estar mais na internet para poder participar de vários assuntos. Então, a característica comum desse grupo é isso, é falar de tudo. Esse grupo, veja bem, ele não está polarizado por perfil demográfico. O que é isso? Não são homens ou mulheres, são homens e mulheres de qualquer região, né? Tá, ok. Qualquer classe social. Qualquer classe, exato. Próximo, então você falou arroz de festa, o próximo seriam os do contra, é isso? Do contra. Quais são as características do contra? O do contra é aquela pessoa que ela usa a internet mais para ver do que para falar. E por quê? Porque ela é muito mais seletiva. Então não é uma pessoa que vai participar de todas as discussões. Ela tem os assuntos preferidos dela e ela acaba respeitando essa condição que ela mesma se impôs. Então ela não vai falar de tudo. Ela vai pensar melhor antes de falar. Ela tem uma característica, por isso o nome do contra, que é o grupo que mais deleta pessoas, porque assim, normalmente, né, os outros 3 grupos deletam muito pouco. Esse não, se você escreve ou posta alguma coisa que ele não concorda, a sua chance de ser deletado é grande. Olha que interessante. Por isso eles são os do contra. Os do contra. E são, em termos de homens e mulheres, relativamente bem distribuídos. São bem distribuídos. E uma coisa que chama atenção é a classe A, B e na faixa de 31 a 50 anos, isso, não é isso? Assim, a questão realmente é essa, esse é o grupo que mais conta com a participação de pessoas da classe A e uma faixa de idade mais alta, ou seja, também tem muito a ver com essa questão de ser mais seletivo, né? E também de receio, né, de imagem, de Exato, impacto, sabe, das consequências e tudo mais. O terceiro grupo são os hooligans. Que eu faço parte. Quem são os hooligans? A palavra hooligan, ela vem cheia de ranço, né? Aquilo que a gente imagina dos barderneiros que saem por aí quando seu time perde. Enfim, não é isso que a essência da palavra quer dizer. É só uma pessoa que realmente gosta muito de esporte, realmente gosta muito de futebol e a primeira paixão dele e isso se reflete também dentro das redes sociais. Por isso que esse grupo já é muito mais polarizado. Eu não tenho o número aqui de cabeça, mas eu acredito que seja por volta de 70% a 80% homens, exatamente, que o assunto favorito é futebol. Exatamente. Muito legal. E para fechar, as maricotas. Quem são as maricotas? As maricotas, é o oposto dos hooligans, é um grupo constituído de 80% a 90% de mulheres e os 2 temas principais são autoajuda e novela. É claro que aqui nessa pesquisa, como pesquisa é um retrato de momento, e
e ela foi colhida quando tinha acabado a novela. Ah, entendi. Então eu chamo isso, né? Tem um viés do momento. Exato, ela é o retrato daquele momento, que às vezes eu falo que é o Neymar versus Carminha. Né? Entendi. E isso apareceu muito claro, mas também é muito verdadeiro. Porque também acho. Porque se não for a tal da novela, né, das empreguetes que está no momento, vem outra. Exato. Ou vem um Big Brother, que também deve ser um tema muito forte nas redes sociais. Não é? Né? Então, para cada um se tem essa momento. pesquisa realmente, se a data de coleta dela fosse agora, tenho convicção de que Big Brother apareceria. Isso é muito interessante. Adorei todos esses detalhes das pesquisas. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e na volta o Davi vai contar um pouco mais sobre pesquisas. Será que pesquisa é algo acessível para pequena e média empresa? Nos aguarde, já voltamos.